Mas é uma alegria podermos estar aqui para comemorar aquilo que Cristo fez para nós quando Ele ressuscitou. Vou seguir na leitura aqui, vocês podem seguir também. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Singular em toda a história, palavras faltam para descrever a sua glória. Enquanto sustentava a criação, sua cruz não levantava do chão. Aquele que ao homem deu fôlego, acabou expirando seu último. Assim foi que findou sua lida. Homens mostram sua glória em vida, mas na morte vimos poder para a salvação. Ele se fez a nossa propiciação. Então, ele na caverna não podia ficar. Aquela pedra também não ia o aguentar. Quando do túmulo ele saiu e da morte o Filho de Deus ressurgiu, tornou a vitória do pecado aparente em derrota grande e permanente. Romanos 5, versos 1 a 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Vamos cantar o primeiro hino, Destinado a Vir. Destinado a vir, veja como se entregou, que Jesus me redimir, minha culpa carregou, pendurado em uma cruz, grande ira suportou, solidão, angústia e dor, e sua vida terminou. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro Salvador. Aleluia, aleluia, teu, ó Cristo, é meu louvor. Quem sorveu amargo fel, toma o cálice da dor, pregos lançam os espinhos suportou, morto então, água então subiu. Que justiça, que... Aleluia, aleluia, ao Cordeiro Salvador. Aleluia, aleluia, teu, ó Cristo, é meu louvor. Dá-nos graça, ó Jesus, a olhar para tua cruz, confiar e agradecer o perdão que concedeu. Dá-nos graça para louvar, para sempre te render glória, honra e poder. Aleluia,
Aleluia. Aleluia, aleluia, pelo Cristo é meu amor. Amém. Vamos aquecendo a voz, tá? Agora Lucas 24, versos 1 a 12. Lucas 24, 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres disseram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirando com o que tinha acontecido. Ele é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. A raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão, confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre. Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. A Jesus, Senhor, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há,
o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Os reinos se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. De fato, não há cristianismo sem a ressurreição. Cristianismo não existe. Tudo depende daquilo que as mulheres encontraram no túmulo aquela manhã. Isso é o que Paulo estava dizendo quando ele escreveu em 1 Coríntios 15. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão, isto é, 1 Coríntios 15, 17 a 19. Palavras fortes do apóstolo. Se a nossa existência, se a sua existência simplesmente termina quando seus olhos fecham pela última vez, então o cristianismo é o mais cruel de religiões. Em vida vivemos marginalizados, perseguidos. Em morte, passamos sem esperança qualquer. E a gente tem as consequências e todos os problemas do pecado para lidar ainda. Uma outra tradução deste versículo diz que somos as pessoas mais infelizes do mundo. E não, esta infelicidade não tem nada a ver com o fato de que levantamos cedo demais para um culto uma vez ao ano. A questão é que a expectativa de Maria, Joana e as outras de verem o corpo, de encontrarem o corpo no túmulo, o corpo de Jesus, esta expectativa tem que ser surpreendida. Elas esperavam encontrar com guarda, pedra, corpo. Por isso que elas levantaram cedinho de manhã. Saíram de casa nem sabendo como que elas iriam superar estas barreiras. Todas elas. E também os discípulos tiveram a mesma expectativa. Aliás, ninguém que seguia Jesus e viveu aqueles dias do tribunal de Jesus, da sua condenação, da crucificação, ninguém tinha essa perspectiva. A esperança que quem ia para o túmulo nas primeiras horas depois do sábado, por isso que eles esperaram até domingo de manhã. Tinha que esperar o sábado em silêncio, aguardar. Ninguém esperava que as mulheres encontrassem o túmulo vazio. E por isso ficaram surpresas ao encontrar o túmulo abandonado e espantados ao serem recebidos por um anjo. E então são anjos que têm pela primeira vez o privilégio de anunciar: Ele vive. E estas sim são as palavras transformadoras.
Não sei se vocês viram em Lucas 24 a pergunta que os anjos fizeram para as mulheres. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Os anjos perguntaram assim, porque para os anjos era uma questão de lógica. É claro que você não procura aquele que vive num túmulo onde habitam os corpos dos mortos. Isso é uma questão de lógica. E chega a ser engraçada, como se fossem os anjos falando uma outra língua. Algo muito estranho que não temos como raciocinar. Ele não está aqui. Ressuscitou, os anjos disseram. E essas são palavras transformadoras, porque até então estas mulheres ainda não entenderam com quem elas estavam trabalhando. Para elas, Jesus, embora profeta de Deus, sucumbiu à morte como os demais homens. Mas ele não é como os demais. E eis a questão. Errar sobre a identidade de Jesus é fatal. O discípulo tem que saber a quem ele está seguindo. O discípulo tem que saber quem ele segue. Então, de Jesus, deve esperar-se coisas incomuns, extraordinárias. As mulheres estavam a seguir ou buscar Jesus no lugar errado, porque elas ainda não haviam entendido quem ele era. E os discípulos ouviram o relato das mulheres desacreditando. Pela mesma razão. O versículo diz que, pelo menos na tradução que lemos, que eles acharam esse conto, um delírio. As mulheres estavam falando fora de si, coisas ridículas, coisas que não faziam sentido. Um conto de fadas, talvez. Porque aquilo que elas falaram não era possível acontecer para uma pessoa comum. Então, uma pessoa racional vai buscar outra explicação pela notícia que as mulheres levaram para os discípulos. E ao longo do tempo, não somente as mulheres, mas também todos os discípulos foram acusados de serem tomados por emoções fortes, ou porque elas tiveram um amor profundo por Jesus, e isso estava gerando visões na sua cabeça. Talvez que um pastor evangélico passou por ali, passou a mão na cabeça delas e elas estavam todos em transe. Mas Pedro queria investigar, então ele foi. Será que ele esperava ver sinais de arrombamento ou assalto? Talvez uma briga entre forças armadas? Porque o túmulo vazio em si também não é a prova. Acabar com esta história de Jesus era muito fácil. Só produz a evidência, produz o corpo. Mas o anjo falou que não fazia sentido buscar Jesus no túmulo. Não era possível que a morte vencesse, que a força da morte prendesse Jesus. Isso era impossível.
Charles Spurgeon escreveu assim: Jesus cantou sobre o túmulo. C.S. Lewis também disse: a própria morte foi revertida. E então por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, citou o profeta Oséias. Ele disse: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E Pedro, na primeira pregação cristã, no livro de Atos, citou Davi: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Para entender Jesus, é preciso que pensamos fundamentalmente diferente sobre a pessoa dele. Os anjos falaram com tanta certeza de que Jesus não estava no túmulo, porque os anjos conheciam Jesus desde a eternidade. Ele é Deus. Por isso que eles estavam tão convictos. Não era possível ele ficar no túmulo. Então nós também temos cuidado para pensar corretamente sobre Jesus. Como Tomé, que depois viu por seus próprios olhos a evidência, tocou nas mãos e no lado de Jesus. A única resposta racional, se de fato é verdadeira a história, a única resposta racional é ajoelharmos aos seus pés para dizer: Senhor meu, Deus meu. Por isso que o apóstolo pode escrever com tanta certeza e convicção: por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é uma questão de lógica. Entendendo quem é Jesus Cristo, então podemos segui-lo como ele merece ser seguido, adorá-lo como ele merece ser adorado. Mas os anjos, na sua fala para as mulheres, falaram outra coisa também. Apelaram para a memória dessas mulheres. Elas já ouviram falar que tudo isso iria acontecer da própria boca de Jesus. E mais de uma vez. É necessário, Jesus falou, que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Lucas 9. E eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Lucas 18. As mulheres poderiam ter passado melhor o seu sábado em silêncio se elas tivessem prestado atenção à palavra de Deus. Não que nós culpamos elas. Eu teria pensado igual. Mas o ponto é que Jesus sim havia avisado. E o bálsamo para suas almas, o conforto para seus corações, habitava na palavra que elas já conheciam. Elas poderiam ter lembradas.
Irmãos, este é o nosso consolo também, não é? Temos uma palavra tão segura quanto esta que as mulheres receberam. Nós precisamos lembrar disso. Se você quer entender por quê, então precisa ler o restante de Lucas 24, quando Jesus instruiu os seus discípulos que as escrituras todas falavam dele. Ou seja, esta palavra que nós seguramos, que nós temos na mão, consola, conforta nossos corações. A vida cristã acontece melhor quando buscamos saber, entender e lembrar o que Deus já tem falado para nós. Por vezes, passamos por angústias, passamos por dúvidas desnecessárias, porque esquecemos, ignoramos ou até mesmo negligenciamos o que já temos na mão. Lembrem o que o Senhor disse para vocês. O anjo falou para as mulheres. Jesus nos deixou com algumas palavras que podem ajudar a gente a passar melhor os sábados em silêncio que nós temos em nossas vidas. Alguns exemplos. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. Será que esta palavra não pode ser um conforto, um consolo para nós? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. João 14, verso 1. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. João 14, verso 27. Irmãos, a vida cristã é uma longa caminhada de lembranças. A vida cristã é uma longa caminhada de lembranças. Nós não seguimos novidades. Nós não precisamos que outro chegue com uma novidade, algo melhor, maior, que vai suprir ou tomar o lugar das palavras que já temos. Como cristãos, nós precisamos lembrar aquilo que nós temos crido, aquilo que foi passado para nós, uma vez entregue para nós, como diz Judas, verso 3. Não que a vida não vai conter tribulações e angústias e dificuldades. Mas como os anjos lembraram as mulheres do que Jesus já havia falado, para que elas pudessem lembrar e saber a verdade daquilo que Jesus disse, nós também precisamos lembrar. Cristãos seguem uma verdade antiga, imutável. Fazemos parte de uma grande linha de discípulos que por mais de 2000 anos, ou por 2000 anos mais ou menos, talvez é melhor dizer, se reúnem para compartilhar a vida um com o outro, para lembrarmos uns aos outros da morte, do sepultamento, da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Para lembrarmos uns aos outros do que Ele nos falou, do que Ele nos ensinou.
para lembrarmos uns aos outros da promessa que Ele tem, ou das promessas que Ele tem nos dado. Celebramos a ressurreição, amados, para lembrar uns aos outros que é verdade. Está pingando, hein? Isso é primeira vez. Amém. Porque Ele vive. Enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, Mas ressurgiu e renovou. o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Cristo vive. Vamos orar? Obrigado, ó Deus, por nossa esperança em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por não deixar o corpo dele ver a corrupção. Obrigado porque ele reinou vitorioso sobre o salário do pecado. E nisto nós regozijamos. E embora passamos hoje por dias de dificuldade, incertezas, decepções, que cada coração possa ser confortado e consolado com a veracidade daquilo que nós cremos. Use sua palavra, ó Pai, para nos confortar, para nos consolar. E que nossos corações sejam tecidos juntos, um ao outro, cada vez mais nesta comunhão de alegria que nós compartilhamos. Obrigado por esta manhã, obrigado por nos proporcionar esta oportunidade de celebrar aquilo que o Senhor efetuou, morrendo e ressuscitando por nós. Abençoe o teu povo, fortalece-nos na tua palavra.
Obrigado também pelo café que vamos compartilhar. Alegre nossos corações também com este alimento e que possamos exaltar o Senhor, como um nome digno de ser louvado, acima de todo outro nome. Nós oramos isso agradecidos, em nome de Cristo. Amém. Tá bom, então vamos arrumar a mesa aqui. E assim que estiver pronto, já está orado. Então podemos começar a compartilhar